autor começa apresentando que a burocracia de inovação, no contexto ocidental, ela é baseada em 5 premissas principais, né? Foi na evolução de redes na Europa, através da academia, das transmissões, produção de conhecimento, surgimento de escolas politécnicas, de engenharia na Europa e nos Estados Unidos, que formou profissionais tanto do setor público quanto privado, profissionais técnicos, o surgimento de uma base gerencial profissional, afastada para as organizações públicas, surgimento de várias associações comerciais dedicadas a interesse tanto público quanto privado, conseguiam fazer esse meio de campo entre ambos, e a importância das empresas estatais para rotas estratégicas e missões imperiais, que foram a principal companhia das principais. Esses 5 principais contextos foram no contexto ocidental, os principais alavancas. Mas o contexto não ocidental foi um pouco diferente. No caso, o Japão, um pouco anterior, um pouco diferente, antes da Europa, dos Estados Unidos, foi o fruto de uma modernização global que estava pós-guerra. Caso não da cura, porque foi base nessas palavras principais do contexto ocidental. Quanto aos tipos reais de inovação, de burocracia da inovação, então, parte daquele contexto da alavanca, faz elementos que levaram a da burocracia de inovação, eles tentaram compilar 5 tipos reais de instituições e da agentes de burocracia de inovação que eles podem encontrar em instituições públicas privadas, né? Então, os criadores que são responsáveis por ampliação de barreiras de conhecimento e o conhecimento, eles falam mais em termos teóricos, né, de produção de conhecimento teórico, os executores que também criam inovações, mas de uma forma mais prática, gerenciamento da alocação estratégica, produtos, os financiadores que serviram para a participação, a participação, o prazo, intermediários que vão discutir capacidade, também fazer essa gestão dos governantes, né? Para criar a identidade, para definir a inovação e algo mais alimente, os mais tipos reais de burocracia de inovação. E na prática, apesar desses tipos reais, claramente, ao longo do tempo eles variaram bastante, então houveram países possuem vários tipos de burocracia que encaixam nesses tipos reais, mas ao longo do tempo também variou bastante. Eles estão falando sobre como foi o pós-Segunda Guerra, depois, um pouco antes da Guerra Fria, enfim, o neoliberalismo foi apresentado ao longo do contexto, ao longo do livro, mas, apesar de ter esses tipos reais, eles foram variando de acordo com o tempo, as formas, contexto que a gente identificou. E aqui, apesar dessa variação aí, de forma, os autores apresentam que existe uma certa coincidência nas burocracias da inovação. E elas surgem como redes pragmáticas, próximas do poder público, e que depois vão se consolidar em redes para burocracia tradicional. Quando ele fala de redes pragmáticas, são redes dinâmicas, inovadoras, conseguem estar formar e aparato tradicional e, com isso, conseguem inovar. Eles mencionam até a figura do hacker, da burocracia, do hacker, liderar a inovação, um pouco do modelo estatal fácil para poder realmente fazer essa burocracia de inovação, essa burocracia inovadora. Só que essas práticas inovadoras, elas são importantes, fundamentais para a gestão de materiais, são consideradas importantes para a atuação de Estado, os objetivos estabelecidos a partir de então, e aí acaba incorporando uma burocracia tradicional.
até falando um pouco como estilo, porque começa como que eles chamam de PB2 e depois vai para o PB1, né? Então, é o contrário. E aí eu só trouxe um trecho que a Levante fez para mostrar um pouco, né, que as funções e práticas são consideradas importantes para a inovação e, portanto, precisam ser mantidas e protegidas. Mas a organização se torna previsível, concentrando-se no sistema de inovação e proporcionando estabilidade. Pega essa inovação, essas novas técnicas que foram desenvolvidas e aqui é um pouco mais detalhe nas características dessas técnicas que eles trazem, né? Então, no caso das redes burocráticas carismáticas, elas são ágeis, lideradas pelos hackers da burocracia, que eu falei um pouquinho atrás, limitadas pela mídia da escala, eles chamam de titulação objetiva, alcançável, que a gente vai falar um pouco, tinha a ideia de soberania em termos militares, que é a área da missão, e com essa missão que é a capacidade de atrair intelectuais que querem alcançar essa missão, toda uma ideia por trás disso, e muitas vezes essas redes carismáticas estão fora do governo, dados à margem. E no caso do BBU, era a burocracia tradicional, as organizações institucionais, de forma finalizada, do aparato estatal, previsível, que a gente já conhece, mais tradicional aqui. Pensando nas primeiras como mais dinâmicas e nas segundas como mais. Talvez o ponto principal do livro, ele começa justamente a partir da apresentação desses dois atores, né, de BBU e BBU. E ele começa justamente com uma ressalva para autores, no sentido de pensar que eles são, na realidade, simplificações. Né? Que, na realidade, na vida real, as organizações procedidas, como a Maria Clara já tinha trazido. É nesse ponto que eles introduzem isso. Primeiro, tudo pelo slide, a gente fez no PowerPoint, quando a gente transferiu esse computador, acho que ele não foi em pacote Office, e aí está em algum genérico, saiu assim com as frases em cima da ilustração. Mas, enfim, ele fala das 5 configurações organizacionais, que são empreendedora, diversificada, burocrática, profissional e inovadora. E, a partir daí, eles fazem esse mapeamento simples, né? essa correlação entre elas. A empreendedora diversificada sendo BB2, a ágil orientada por liderança direta, a burocrática e profissional sendo BB1, estável, especializada e adaptada, e a inovadora, que Mintzberg chama de adocracia. Qual que é a ideia que eu tentei ilustrar com essa representação gráfica e não ficou muito boa aqui agora? Mas na tela do meu computador estava ótimo. A ideia é que não haja uma gradação, não é como se fosse algo gradativo, de rígido até estável, né? de dinâmico até estável. É uma calibração fluida, um movimento que, em momentos, pode estar em um ponto, em momentos, pode estar em outro, nunca nos extremos, né? Mas sempre transitando entre os dois pontos, não de forma estática. E aí, isso, Mintzberg chama justamente a democracia, que os autores vão chamar de BB3. Um ponto que eu achei interessante do tema democracia é justamente a etimologia da palavra, que vem de adon, né, que é feito para isso, do latim, e do grego pracia, que é forma de organização. Então, é uma organização feita para isso, tem um propósito específico. E daí a fluidez, né? Daí, isso faz, que representa a fluidez desse termo proposto pelo Nietzsche. Só mais um desculpa. E aí, uma outra ilustração que eu achei interessante é a de que o VB1 seria uma espécie de esqueleto e o VB2 o sistema nervoso. Né? O sistema nervoso não se movimenta sem o esqueleto, o esqueleto não se movimenta sem o sistema nervoso, e o sistema nervoso sem o esqueleto ele não é nada, ele não chega a lugar nenhum. Então, acho que essa ilustração é boa para misturar e trazer essa ideia do VB3 e do movimento livre. Bom, e aí os autores terminam essa parte da exposição dizendo o seguinte, já que, né, as burocracias elas são possivelmente redesenháveis, né, de forma intencional, o que aconteceu com o acidente quando ele tentou fazer isso nos anos 80?
E a resposta é que chegou no modelo NPM, né? A nova gestão pública e Public Management, que ela vem aí de um contexto pós-Guerra Fria, né? Sim. É, bom, enfim, mas a ideia aqui, ela é bem simples, né? Eu me confundi com a Guerra Fria, desculpa. Mas a ideia que ela era bem simples, né? Era a ideia de trazer as práticas do setor privado para dentro do setor público. Aí, assim, seria uma administração muito mais eficiente. É um pensamento que, como a gente vai ver aqui, ele já caiu em desuso pela própria experiência prática, mas que a gente vê até hoje sendo propagado, principalmente aqui na política brasileira, né? Apesar de ser esse pensamento já ultrapassado. E ela vem com o impulso de Banco Mundial e FMI e traz esses sistemas, essas formas clássicas, né? De hierarquia plana, orientação ao cliente, não ao cidadão, né? Não ao governado, mas ao cliente, abolição de funcionalismo de carreira, parcerias privadas, indicadores de desempenho, terceirização, e o diagnóstico dos autores sobre isso é uma crítica bem dura, né? Ele diz que o NPM ele não entendeu mal a burocracia em si, né? Na verdade, ele entendeu mal a agilidade. Os autores indicam que o NPM, ao dar ênfase à agilidade e ignorar a burocracia, acaba impedindo que essa dinâmica de longo prazo venha do esqueleto, né? Venha dessa estrutura mais rígida, que ela dê a agilidade necessária para essas políticas de curto prazo. E aí, dois exemplos concretos, né, que são trazidos. Primeiro é o Reino Unido, que é o país modelo da NVM. Depois de 3 décadas de reforma, especialização, etc., teve os cursos com o pessoal iguais aos 30 anos, exatamente iguais aos 30 anos antes. Né? E também o caso de Taiwan, na pandemia da Covid, que é um caso apresentado sempre indicando como foi ágil a resposta de Taiwan à pandemia, isso seria da atividade digital do país. Mas os autores, eles falam, é verdade, isso de fato, Taiwan é um país muito ágil digitalmente, e grande parte do sucesso da pandemia da Covid tem a ver com essa atividade tecnológica digital, mas não foi só isso. Na realidade, Taiwan, como ele foi exposto ao DNPM por um período de tempo menor, né, mais tardiamente, a burocracia rígida acabou não se corroendo tanto quanto nos outros países que instituíram o NPM de maneira mais rápida e mais inicial. E, por conta disso, esse remanescente de burocracia, que ainda é um remanescente forte e sólido, é que permitiu com que a agilidade digital seria a fórmula de sucesso para a gestão da pandemia. Para falar agora, pessoal, como eu ajuntei então o AEC, os autores eles mencionam como as burocracias da inovação evoluíram e mudaram ao longo do tempo. Né? O primeiro momento que eles abordam é o pós-Segunda Guerra Mundial. Tinha um contexto geral de construção, né, pós-Segunda Guerra, e evoluções tecnológicas que possibilitaram, parece que a gente você olha na guerra, mas havia uma certa crença da inovação, da tecnologia, da pesquisa, do movimento como a chave do sucesso e da prosperidade hegemonia do país. Então, esse era o contexto geral pós-Segunda Guerra, principalmente pensando no contexto norte-americano, né? Que eram políticas industriais voltadas para o país, enfim, de acordo com o contexto nacional de cada país. E algumas características e premissas principais da burocracia da inovação, da burocracia de inovação no contexto pós-Segunda Guerra, da estabilidade pós-Segunda Guerra, que eram altos níveis de organizações públicas, eram públicas projetadas para criar estabilidade dentro do setor público, tinha um maior foco em fornecer capacidade de longo prazo, organizações não estáveis, especialmente para movimento, e aqui eles apontam como os eventos inesperados e catastróficos como impulsionador do processo de desenvolvimento. E trata um pouco desses eventos como levar o Estado a ir em prol da inovação, de medidas que possibilitassem o endereçamento desse caos que foi instaurado naquele momento. Né? No caso dos Estados Unidos, eles tratam da
a AFDA, né, que é ligada à estrutura militar do país, como a financiadora da inovação naquele contexto, voltada para medidas militares, especialmente, mas inovação pensada para a supremacia militar. No caso da Europa, tinha um contexto geral de pesquisa e desenvolvimento como ferramenta para a reconstrução, mas por serem lá tinha algumas dificuldades em razão de regras e burocracia da Comissão Europeia existente, que dificultavam um pouco de interesse individual de cada país, também interesse da comunidade europeia como um todo. E, de fato, eu achei interessante que eles apontam como a Alemanha, que foi um dos países mais desse contexto europeu, teve mais possibilidade de aproveitar os recursos decorrentes da guerra, de inovar mais, amarras burocráticas só, exigindo que eles lançassem mão de algumas outras medidas que foram partidas em outros países. E no leste asiático, eles apontam um contexto geral de tecnonacionalismo, que eram estabilidade ágil, burocracia e inovação voltadas a garantir a segurança nacional, a independência econômica e tecnológica dos países. E aí o evento da trouxe aqui de destaque foi o MIT japonês, né, que é o Ministério de lá, que adotava o modelo weberiano clássico, que eles até falam no modelo europeu, né, de uma burocracia forte e cargo de longo prazo, estrutura burocrática bem forte, que buscava incentivar esse objetivo de independência nacional e garantir o sucesso japonês. Nas décadas de 70 e 80, o contexto mudou um pouco. Qual que a proposta da terra? Não certo apreço pelas medidas de guerra, pela oportunidade das organizações militares buscarem a sua superioridade, especialmente no contexto americano, era aceitável e tinha uma legitimidade social desse tipo de financiamento. Mas a partir da década de 70 e 80, então, algumas medidas foram tomadas pelos Estados Unidos, foram financiadas na época, que foram mais mal vistas pela sociedade e acarretaram protestos. Essa inovação financiada pelos militares perdeu um pouco da legitimidade. Então, precisaram os governos pensar em novas medidas para investir em inovação, sem dar tanto essa cara de seria em prol do militarismo ou um objetivo militar, propriamente. Então, quanto lá na AFA, tinha um investimento direto em universidades, que eles criaram estruturas híbridas. Então, o financiamento passou a ser uma estrutura separada e criada pelas universidades para realizar esse tipo de investimento, e para realizar esse investimento em inovação, e não diretamente nas universidades, enfim, tentaram conseguir estruturas híbridas, um pouco separadas do aparato estatal e, ao mesmo tempo, os privados para poder financiar essa inovação. E aqui, falando um pouco sobre as características e premissas, como o discurso de guerra e de superioridade militar perdeu um pouco da legitimidade, passou a vir mais esse discurso de competitividade econômica, narrativa de comercialização e difusão como o que deveria ser o objetivo da inovação e da burocracia da estabilidade ágil. Né? Então, houve o enfraquecimento das burocracias voltadas para a missão, os objetivos de supremacia desse modelo e surgimento de modelos híbridos. Então, diferentes formas de parcerias com o comportamento institucional para híbridas para possibilitar essa inovação, esse desenvolvimento tecnológico, facilidade de cooptar nichos dinâmicos do setor privado para a instituição empreendedora, com havia um interesse também privado e econômico de e por isso acabaram sendo atraídos também para esse fato do movimento. E, enfim, embora tenha algum tipo de influência militar existente, especialmente quando foi dos Estados Unidos, apesar de não ser uma missão militar propriamente, tinha um certo financiamento ali envolvido ainda. As missões, embora enfraquecidas,
estão tentando tornar as empresas nacionais competitivas por meio de pesquisa e desenvolvimento e acesso ao mercado. Acho que tem direto isso, para alguns exemplos. Mas eu acho que eu vou passar para vocês, já que eu estou falando. Bom, agora a gente está indo um pouco para os anos 90, agora sim, pós-Guerra Fria, e eu acho que a minha conclusão, quando estava falando da MPM, ela é completamente justificável, porque nesse contexto dos anos 90, no modelo de tecnocratização, a gente vai ter uma influência do Consenso de Washington, que é o irmão aí do MPM, né? Então, acho que vem daí a conclusão. Mas agora sim, acabou a Guerra Fria, tem-se esperado o conceito de inimigo comum, e o que vai se ter a partir do consenso lógico é uma ideia de competitividade vinculada a políticas horizontais, né? De mercado, competindo entre si, o Estado não vai interferir nessa competição, os incentivos serão iguais para todos, a política é horizontalizada, não mais verticalizada, e o Estado vai intervir só se houver, de fato, falhas de mercado, não havendo algo que se falar em intervenção, e com uma implementação desse modelo de forma terceirizada. O que isso gera ao longo do tempo é um sucateamento da burocracia, que é justamente ali pelo início dos anos 2000, quando a gente vai ver o retorno das missões, né? Esse pensamento de um Estado menos interventor, evidentemente, ele segue as burocracias, né? Ele tira das burocracias as forças, ele utiliza pessoal, utiliza equipamentos, utiliza as próprias estruturas em si, e caminha para esse momento de sucateamento da burocracia, que é quando surge o pensamento missionário, como um filho sinal relacionado à tecnologia. Tem uma guerra tecnológica, ninguém quer ficar para trás, tem medo de me perder nesse caminho, então eu tenho que tentar fomentar a tecnologia. Isso se faz por meio de missões, que são justamente essas políticas mais ágeis, o modelo clássico do BB2, perdão. Mas o que a burocracia percebe, perdão, o que as políticas percebem quando chegam para a implementação é que a burocracia está sucateada, que torna essa implementação um pouco mais difícil. Então, não é que não tenham sido bem-sucedidas, né? Mas é que não poderiam ter alcançado patamares muito melhores e maiores se houvesse a burocracia por trás necessária para a implementação efetiva da TIC. Os autores chamam o resultado da tecnologização em relação às missões de paradoxo da Copa. É uma convergência global de políticas e práticas administrativas que não produzem convergência econômica, gerando justamente o fogo ali no contexto do retorno das missões. E aí, quanto ao retorno das missões, alguns exemplos que eu posso citar também, para não me alongar mais, nos Estados Unidos, o APA-E, que é uma espécie do DARPA, que a Maria Clara já falou, mas é a Ação da Energia Limpa. Na Europa, tem o surgimento das missões sociais, a Horizon, Declaração de Bunge, a Vinova, que eu vou falar um pouco melhor no final, porque ela está mais para frente aqui na exposição dos autores, e no leste asiático, o retorno do desenvolvimentismo, né? Principalmente Japão e Coreia, Taiwan migrando do conceito de tecnologia primeiro para a necessidade primeiro. E aí, depois disso, que vem ser apresentadas as agências neoweberianas, né, que são justamente essas agências que misturam os dois arquétipos de maneira fluida e de maneira adequada, de dinamismo e de estrutura, né? Então, é justamente a soma de capacidade de longo prazo e de capacidade dinâmica. A compreensão de que essas duas capacidades elas não são antagônicas, mas que elas se complementam, devem ser utilizadas em conjunto. E aí, o exemplo que os autores trazem é do enfrentamento à pandemia, indicando que os países com burocracias mais desenvolvidas, ou seja, mais formadas mesmo, não a estática, como o Butão, por exemplo, lidaram com a pandemia de uma forma muito melhor dos Estados Unidos ou Reino Unido, justamente países que tinham a burocracia sucateada no passado recente. Ou seja, a mistura de estabilidade ágil com estrutura, especialidade e longo prazo de BB1 e porosidade e dinamismo de BB2. E aí vem a proposta dos autores de 3 missões para essas agências, né, neoweberionas: investimento, modelagem de mercado e transformação do sistema. Como exemplos concretos, o livro traz, os autores trazem esses dois aí que a gente destacou: a Vinova sueca, em que houve uma contratação de diretor de design estratégico, uma reorientação de foco, né, de sair da tecnologia e passar para os desafios econômicos, estabeleceu como missão
a mobilização de toda a cadeia alimentar para conseguir promover essa distribuição de alimentos. E o GBS, no Reino Unido, que criou essa plataforma unificada de dados governamentais, de acesso aos cidadãos, etc., que é o Gov.uk, abertura de licitações às pequenas e médias empresas. Essas práticas foram disseminadas para outros departamentos. Isso é um exemplo que os autores trazem, até para demonstrar isso, né, que o fortalecimento das práticas ágeis dentro de uma estrutura faz com que elas sejam disseminadas para outras estruturas, né? E essas próprias estruturas que inauguraram essas práticas, elas estavam se tornando mais estáticas, mais engessadas. E é justamente isso que eles trazem como confirmação do teoria, né? Não como uma crítica a ela, mas a confirmação. E talvez o grande ponto seja justamente esse. Hoje se mostra mais ágil, no futuro vai ser mais burocrático, mais engessado, justamente depois da burocracia desse seminário. E daí a necessidade de um modelo efetivamente fluido, não ligado só a um sistema. Obrigado. Tem vários comentários só para resumir um pouco o contexto aqui. Então, pensando na burocracia da inovação, nessa linha que tem, um modelo pós-segunda guerra, voltado para missões militares, um foco militar muito grande, vai perdendo a legitimidade, a instituição de soberania tecnológica, que leva a uma ação privada, ao foco, uma competitividade econômica e uma face econômica maior dessa burocracia. E o Estado forte atrás, incentivando e estando por trás. Porém, esse movimento privado da burocracia acabou que essa visão de que o privado que é bom, a empresa que é boa, o Estado que é bom, ele acabou levando um pouco isso de uma forma muito boa, fica do fora, né? Vai ter muito esse incentivo de como esse Estado tivesse um papel diferente, qual tivesse desenvolvimento econômico. E aí, a crítica ele tem levado esse sinal que o Dário falou. De uma forma super boa e investigada do que a gente fala. Agora já aplaudiu. Bom, a gente fez uma mudança na programação do curso, né? Mas acabou fazendo sentido, porque se vocês verem, ficou assim, aquele primeiro bloco mais de economia, alternativas econômicas. Hoje a burocracia estatal é como a burocracia estatal fica um pouco aí condicionada pelas relações do sistema político e pelo que ela pode promover também de bem em termos de políticas públicas, inclusive de desenvolvimento econômico. Uma das ligações da burocracia estatal com o desenvolvimento econômico, como vocês falaram, aquela exemplo famoso dos Estados Unidos, né, do complexo industrial militar e tal, que é o tema da próxima aula, a relação entre Estado e Forças Armadas. E depois a gente vai voltar, no dia 22, especialmente, o João Falcão, que vai ser o nosso convidado, vai falar um pouco disso, da conexão entre universidade e empresa, pensando a universidade, claro, como uma universidade pública, especialmente, e as iniciativas que o Brasil tem de criar institutos de ciência e tecnologia, como esse acoplamento entre a pesquisa acadêmica e a inovação empresarial. Tal. Então, os temas vão se conectando. Essa é a minha promessa, pelo menos. E também tem uma questão que permeia um pouco o livro, quer dizer, tem duas... Eu queria fazer só dois comentários iniciais para abrir para vocês, depois eu tinha preparado para falar mais umas coisas sobre o Brasil mesmo. Um comentário, né, é que o prefácio, se não me engano, né, o prefácio do livro da Mariana Mazzucato, né, então esse livro é um pouco complemento daquele livro famoso dela sobre o Estado do empreendedor, né, e o título vem daí, um pouco contestando aquela visão clássica de que eu já fiz a referência, né, do Schumpeter, que o foco da inovação está na iniciativa privada e que o pressuposto disso é que quanto menos intervenção estatal, mais está livre o empresário, o inovador para ser disruptivo no mercado sem maiores barreiras regulatórias, né?
E ela vai mostrar o Xang também, que a gente leu, são autores um pouco da economia política que estão nessa linha de mostrar como o Estado muitas vezes é uma barreira, mas muitas vezes é o elemento que falta, o impulsionador do desenvolvimento e tal. E aí vem esse livro no sentido de detalhar mais o que significa isso em termos da administração pública, né? Claro, e o comentário que eu vou fazer um pouco mais para frente é a gente tentar mapear um pouco no Brasil, no direito administrativo brasileiro, que ferramentas, pelo menos em tese, vêm sendo construídas em direção a esse Estado mais inovador ou experimentalista, né? E o segundo comentário, eu esqueci. É... não, o segundo comentário é que a gente volta àquela questão clássica que estava desde o início do curso, desde aquele texto do Mangabeira, que retornou, claro, com a nossa discussão sobre China na última aula, antes da Semana Santa, que é como alguns desses exemplos vêm de modelos de democracia liberal, vamos dizer, mas que são, especialmente exemplo americano e europeu, quer dizer, Estados Unidos, grande vencedor da Segunda Guerra, e a Europa, com a reconstrução financiada em grande medida pelos Estados Unidos, pelo Plano Marshall. Então, isso dependeu, obviamente, não só da boa vontade desses países ou de alguma especificidade nacional. E isso também é um debate que a gente teve desde a primeira aula, né? Em que medida a cultura, a herança, a tradição do país é um obstáculo ou não para a inovação, né? Mas, no caso, a gente tem um contexto geopolítico de, enfim, as potências ocidentais se apoiando para a reconstrução do pós-guerra, né? E essas que conseguiram fazer isso em termos democráticos, né? O Brasil é o mesmo contexto da Guerra Fria, evidentemente que a América Latina, por exemplo, vai se industrializar e vai acelerar essa industrialização, mas já sob ditaduras. E o leste asiático, por exemplo, em geral, é de países com regimes não democráticos, exceto, se for uma exceção, a Coreia do Sul, que tem também um grande exemplo do investimento em educação, em tecnologia, e como a Coreia do Sul também passou de país agrário do fim da Segunda Guerra Mundial, ela também ter se transformado num tigre asiático aí desde os anos 90, 2000, né? Enfim, mas era uma coisa que eu lembrei de pontuar para também tentar relacionar com o que a gente viu e com o que a gente ainda vai ver ao longo do curso, né? Aquela parte final, democracia, e depois a parte de teoria social mais abstrata. Enfim, lembrando a nossa programação aí. Mas queria abrir para vocês, primeiro para os comentários, antes de eu falar um pouco o que eu preparei aí. Voluntários empolgados com a discussão de hoje. Não tem o Tiago não veio para falar da China. Não tinha nada a acrescentar. Assim, ficamos sem um representante dos regimes do leste. Alguém tem alguma reflexão? Alguém tem experiências na administração pública para compartilhar? Que endossem ou refutem os argumentos do livro? Como diz o nosso antigo diretor, 1 minuto de reflexão transcendental, assim, e ter aquela ebulição das perguntas. Vocês que apresentam, cadê? Agora, vocês estão aí. Vocês fizeram login para baixar a apresentação, tá? Em algum meio ou não? Como é que vocês conseguiram abrir? Tá. Você quer? Não, eu queria abrir umas coisas ali, mas eu ia fazer pelo. Eu já sei, tem uma solução. Essa apresentação está no Brasil, assim. Tá, não, tá bom. Não, eu queria projetar uma outra coisa que eu lembrei aqui. Mas sempre aguardando
Participação. Ah, Enquanto eu estou fazendo malabarismo aqui, alguém tem algum comentário para preencher o espaço, o tempo? Ninguém se empolga, tá vendo? Ninguém se empolga com a administração pública, por isso que o Estado não vai para frente. Não tem como ir para frente, tá vendo? Se fosse democracia, ditadura, aí todo mundo dava opinião. Por favor. Quem apresenta tem a função de valorizar o tema, né? Muito. eu acho que a gente tem, no Brasil, tem uma, legal, né? A gente tem uma legislação que se vê como um consumidor principal da atividade, né? Até o custo da estrutura. Então, trazer, incorporar a inovação, né? Esse modelo PV2 na legislação brasileira, eu acho que é, sim, uma dificuldade imensa. Eu sou advogado administrativo e contra a administração, né, no processo. Mas antes de virar litígio, do outro lado da administração pública, e conseguir convencer disso a adotar procedimentos mais ágeis é muito difícil. Eu acho que existe um obstáculo cultural no Brasil, a liderança do Estado, por isso é um bem grande improvisado na literatura do direito administrativo, sobre como esse princípio da legalidade acaba possibilitando gestão de ser criativo. E aí a gente ainda entra no contexto, puxando essa dica que eu percebi, e o que nós estamos extremamente primoroso. Contrariamente ao que a Constituição diz sobre as atribuições dele, tem prestado jurisdição para punir gestores tendo atuado de forma inovadora no criativo. Então, acho que pensando aí esses reflexos no Brasil, isso pode ser um bom ponto de partida. Talvez já esteja pensando em termos inovativos, né? Sim, sim. Esse é o. Na verdade, a nova linha, ela veio justamente para dar o fechou a própria instituição desses questionamentos para que gestor possa também passar por esse desafio também que vezes do receio da questão da instituição, o gestor às vezes ele ter algum entender talvez mais moderno, assim, mais esclarecido, e ele tem
Assim, tem uma predileção a inovar, mas ele tem receio desse o que vai ser a responsabilidade do TCU. Então, Você vê, o CCDS, TCE, então, isso acaba gerando uma coisa diferente. E eu vou fazer isso, mas eu, né, do lado de cá, né, tá só estilo de estudo de serviço. Pô, cara, mas se eu fizer isso aí, não tô de responder a TCU, então, enfim, tudo, né, principalmente também, então, há uma cultura também até de uma preservação, porque o perder o processo administrativo, o processo judicial, porque ele inovou e alguém, por exemplo, um processo licitatório, que ele ser, às vezes, né, busca de perceber que o gestor de mas para se proteger. Eu vejo uma vida de um outro cliente que às vezes não venceu, bom, essa pessoa, ele princípio normalismo moderado, eu gosto muito desse princípio, porque ele existe. Isso assim, está tirando das original, mas o que gestor que tem dificuldade de inovar, justamente por esse excesso de atividades, esse aí, profilo do órgão de controle do legislativo atuando, sim, mais fosse, né, porque além da Constituição, tem teoria da Constituição de Madrid. Acho que também faz parte da inovação, passa por isso também. O sentimento até do empreendedorismo, passa por isso, de passa por gestor também. Passou assim, de maneira geral, né? O gestor ele vai pensar, não, ser humano, para a administração, ser humano, ele ser humano específico, ele vai ter um estilo de autopreservação, e também ele vai ter também a proteção reputacional da própria instituição, da qual ele é representante. Não ter a imagem da instituição vai falar, a notícia que sai, então você tem uma barreira sociológica também a essa inovação. Acho que você... Esqueci seu nome? Eu acho que o exemplo talvez mais significativo na minha atuação, eu comecei falando, seria o tratamento pesado das organizações sociais. E é um modelo pensado lá no seu momento. Eu tenho várias críticas da forma que foi implementado, mas temos um modelo pensado justamente para permitir uma espécie de experimentalismo e de praticamente flexibilização das regras mais rígidas da administração, mas quando você vai ver na prática, muitas vezes os órgãos existem. É uma postura quase idêntica à computação pela própria administração. Então, toda essa ideia desse líder tem que ter um cuidado grande, se você pegar a área de saúde, de ciência e tecnologia, mas realmente é um momento que costuma ser considerável. Mas eu acho que muitas vezes a forma de controle realizada acaba por matar a própria tentativa de inovação vezes. Eu acho que esse é um exemplo bem significativo, em especial das próprias instituições de ciência e tecnologia. Então, em última análise, eu acho que é a própria jurídica que acaba trazendo essa espécie de dificuldade no Brasil, que ainda exista uma lei, podemos que vise flexibilizar a prática judiciária, que acaba caindo colecionar da questão legalista. Acho que isso é uma grave. A parte seu, depois volta para os outros. Pode ser. Acordando com essa, Não, é. E a gente tem uma análise, que é o seguinte, foi assim. Sempre foi assim, então o que acontece? Você vai inovar, sempre foi assim. Você dá para aquele servidor que vai tentar um modelo de organização, um modelo novo de implementação, o ônus de falar assim, olha, você inovou, então se der algum problema com contas ou alguma coisa, você vai responder. Então você tem uma lógica, tá? E aí você, coisa assim, se eu estava 10, 20 anos, servidor de carreira, não dá nada. Eu não tenho nenhum benefício direto em inovar. Eu vou ter nenhum ganho relacionado com a minha maior produtividade, alguma coisa assim. Por outro lado, você tem a sequência de uma falha.
falando experimento, assim, né? O tribunal de contas ele interpreta e ele acaba legislando efetivo. Então, o setor ele acaba ficando grande por tanto receio, você vai fazendo uma solução. O Davi tinha pedido aqui, você. Vamos querer trazer o seguinte. Talvez a dificuldade em não estar contemplada nessa análise é a existência do controlador externo. Se no Brasil a gente tem essa dificuldade, existe a predisposição disso de pilotagem para as decisões mais criativas, e além de que ela protege hoje o administrador contra qualquer tipo de exceto possível, só que não é, daí você vai interpretar o negociado e falar com isso, então no horário não está aberto, então, talvez seja isso o ponto que falta nessa a existência do controlador externo que acaba com tal que pode ser limitado para a população. Ótimo. Assim, eu disse que o livro é precisamente esse. E aí, deixa eu apresentar, e estou dizendo lá, o professor não pode, você tem vários princípios, só que a gente tem uma prática, ainda bem que a prática linguística, por institucional, é até a técnica, então o técnico dá uma carga normativa do princípio que ele não tem. Dá uma carga direta, às vezes, do princípio. Assim, uma densidade normativa do princípio não tem. Porque o princípio da legalidade, a densidade normativa do princípio é completamente diferente da densidade normativa de uma regra. Então, assim, e isso é bem cultural também, a questão penal então, temos uma visão do princípio assim, diferente. Então, dispositivo a princípio, e começa não só por nada dispositivo, não como indicadores, mas como assim, princípio, então, chega o referente, isso, o lógico, em princípio, aí começa a dar um tratamento do bicho, então, assim, isso já tem a nossa cultura crítica também, que na verdade até não é nem muito técnico, nem tecnicamente para dar uma certa necessidade em si. Então, eu acho que tudo esse presente nacional, esse no plano militar, chegou, acaba de se apagando de também. Há inclusive, iniciativas legislativas, como a nova lei dos prefeitos também, que é para tirar esse trabalho no disco, né? Para ter essa qualidade também, por favor, tanto a ausência do tudo que a gente tem também, que tem que ser artístico também. Desde que os possam a mudança, para que a gente possa destravar esse Por favor. algo que eu queria até que eu faça, colega disse, eu acho que uma falta de interesse também trazer a inovação, inclusive a questão da legalidade também, porque a gente foi protestado igual. Eu fico um pouco receoso da gente estudar porque muitas vezes o administrador não vai agir em prol do interesse. Então, quando a gente tem cidade, né? Então, para manter a legalidade, faz maior situação. Assim, isso pode trazer a atuação da administração definitivamente agir de forma legal. Então, acho que já aconteceu. Então, eu tenho envolve o profissional de saúde, então, tem o CFP, então, tem, etc. E a verdade é que eles fazem inúmeras soluções, supostamente para inovar o mercado da saúde e a atuação das profissionais, mas na prática eles estão agindo quase como legislador. Então, por exemplo, é a questão da resolução da telemedicina. Então, supostamente algo seria importante para a população ter mais bem regulado o acesso ao médico de forma virtual, mas na prática é uma população que muda completamente o serviço de saúde. Então, eu acho que é importante a gente talvez pensar em inovações na parte da população. Então, dentro do sistema de saúde, por exemplo, tem os conselhos de saúde
você trazer a população para dialogar acerca dos problemas. Eu acho que talvez pensar em institutos semelhantes em outras áreas seja interessante para trazer uma inovação e trazer a população para dentro da administração pública, em vez de dar um espaço tão grande para o administrador poder trazer inovações que talvez não sejam efetivamente inovações, sim, algo que atenda o interesse deles. Teve uma mudança da legislação que eu acho que buscou fazer isso, né? O diálogo repetitivo. Eu acho que é uma muito interessante para trazer inovação muito particular, mas eu ainda, pessoalmente, acho que a legalidade tem que ser consideravelmente observada. Mas eu opinião. Por favor, a dupla apresentadora. Isso. Eu coloquei. Ferramental de legalidade, a legalidade é o quê? É o que está disposto na lei, versículo ao passo, todo procedimento, a delegação para poder normatizar a resolução da legalidade. Qual a questão de legalidade? Vai permitir essa legalidade da muitas vezes na prática, não. Por exemplo, as empresas estatais. Antes da lei das estatais, chama a lei de contas, a gente e tal, não, também não, porque maior, a lei dos estatais, direta ao nacional, mas depois passou a se submeter a um procedimento para ter uma delegação para um direito administrativo. Não dá detalhe, mas então como é? Como que é essa legalidade? Você pode, por outro lado, também já eles falam lá, já está demonstrando, vai demorar para a população poder sentir esse fato. Então, é relevante, né? Então, é impressionante. Mas falando que, ao mesmo tempo que a legalidade está a eficiência também é um princípio funcional, também sou verdade, mas ao mesmo tempo, se o que não determina o procedimento, você não desobedecer um procedimento a partir do princípio da eficiência, é que não é pedido, né? Então, pensando nisso, e ao mesmo tempo que a eficiência não é só custo-benefício, acho que tem uma falta de eficácia, e na custa do evento, então, texto, e por um motivo, na fala de abstrato, que eu espero, seja da já que o interesse do povo, o objetivo da administração moderada, então, o interesse público, esse interesse público intervém, esse interesse público é o legislador tem legitimidade, é o tecnograma que fala por fazer essa solução, mas que porque a administração chegou a enganar, principais. Então, para mim, principalmente, nós dessas três, Só uma informação aqui. Quando eu falo da legalidade estrita de Jéssica, são vai me falando da possibilidade de faz de contrato, se não conseguir uma legislação muito nova, contraria com a conforma uma lei, uma lei legal. Quando eu falo da legalidade estrita, falo de hoje eu sei que o Estado não pode fazer alguma coisa que a lei não proíbe. O Estado não pode prever o Estado não proíbe essa legalidade estrita. Até hoje, a gente só pode fazer especificamente o que a lei especialmente permite. E se não, pelo esse jeito, certo? Então, é uma legalidade para além dessa extensão. É uma proposta inovadora. Interessante pensar, a gente tem que pensar as consequências daquela decisão. Essa decisão não está bem, ela vai ter consequências sobre aspectos financeiros, sobre a organização, consequências sociais benéficas. Então, por que não permitir ao desculpa mais antes de sair da utilidade? Nesse sentido. Por favor. Assim, não tem complementando, né? Talvez a gente também tenha que superar algumas questões e a resolução de que o gestor sempre quer fazer alguma coisa que não seja preço, às vezes eu estou forte,
participa de uma discussão que o gestor tenta fazer alguma coisa, dando uma determinada atitude ou uma decisão, que não necessariamente seja uma decisão de um respaldo democrático. Mas eu, da minha experiência na administração, eu percebo assim, que muitos gestores, eu faço da minha experiência, no sentido de falar da minha experiência, eu faço só para essa parte, assim, que eu vejo que o gestor, eles são muito bem intencionados, sim, gestor que está no nível mais operacional, assim, gestão no nível político, comparar o gestor no nível de gestão, o gestor meio que está por lá das coisas do que ser operacional. Esses gestores estão também. E eles se esbarram nessas questões, muitas delas, justamente por essa presunção, ou não, você fazer alguma coisa, então ele já louco, ou a partir da gente está muito vinculado a essa questão de, vou fazer, eu vou já vou fazer errado, e vou inovar, vou fazer, não sei, um aspecto do ser humano que está ali, se fala, o órgão, o órgão que você vai fazer isso, vocês, são pessoas que estão ali, são gestores, são meu pai, a mãe, meu tanto, tá? Mas uma questão, e como ele falou, existe uma lei profissional, onde você quer inovar, mas, amigo, se isso não institucionalmente, como gestor, vai ter esse apoio. Você que então, se coloque você nesse outro lado, seja empático com o gestor, se coloque nessa posição. A dúvida, inclusive, ela veio tentar proteger o gestor também com essa questão de consequencialismo da decisão, para que o controlador, o judiciário, também provido situações com consequencialismo. Olha só, você conseguiu, acho que tem chance de gestores para lá, você acha que você cai do gestor, você primeiro, partir de uma presunção que o gestor está de má fé, e os gestores de má fé, porque eles para que esse gestor seja responsabilizado. Você antes já amarrar a inovação, você tem que falar, né? Amarrar ele tem que começar a inovar, período de receio, mas ele imaginar errado e ser comigo. E para finalizar, eu volto àquele ponto. A gente não pode dar o princípio da legalidade num aspecto norma da legalidade, desculpa, regra da legalidade. O princípio da norma. Regra foi norma. Só que claro que é um princípio, eu estou falando de otimização do sistema. Desde o mesmo tempo, em princípio, ele não tem hierarquia, principalmente princípios constitucionais, entre o princípio da legalidade, está na mesma hierarquia do princípio da existência e a técnica constitucional para que você seja capaz de princípios e a ponderação. Então, acho que a ponderação você vai alcançar novamente a análise constitucionalista e ao fim e ao cabo, se usa o interesse público, o interesse da do mundo é que seja observar a utilização do sistema, a legalidade, mas também é o interesse que seja intensificada pela ciência. Então, se trabalhar essa ponderação de princípios, a administração também é inovação. Eu estava esperando, a gente sabe se vocês pronunciarem. Não, isso acho que eu ia começar com você, porque eu sabia. Eu já tiveram várias entrevistas falando. Sim, mas você eu já sabia de antemão. Não, só dois comentários que eu pensei. Primeiro, que eu acho que tem um ponto dessa discussão, né? Que o cara para deixar. Eu acho que no Brasil tem vários cenários administrativos. Né? Você tem o nível federal, que ele circula uma dotação, estadual que é outro, e o municipal, que é assim, chinelo, por isso que eu acho difícil fazer esses tipos de interpretação, assim, ou comentário, porque, beleza, é difícil fazer a relação da administração pública. Eu não sei se é bem assim, eu acho que você vai falando, né, do município do Rio de São Paulo, que está dando tem um corpo técnico desse tamanho.
Afinal de contas, fica muito em cima. O deve ficar muito em cima, aí sim, eu acho difícil fazer. Porque ali tem uma cultura, tem um problema quase de implementação nacional legal, assim, o que deve ser feito. Né? Então, está todo mundo fazendo a mesma coisa, porque sempre foi assim, e não tem, na verdade, tem sentido negativo para você inovar. E os órgãos de controle olham de outra forma, né? Enfim. Mas eu nunca vi, por exemplo, governador de estado tendo problema com rejeição de pontos do tribunal. Sim. Então, assim, agora prefeito tem um monte. Né? Prefeito, nossa, se vier um, ele vai ter que, fazer o puxadinho dele lá na Câmara, lá, pagar todos os vereadores para conseguir reverter aquele parecer de favorável para não conseguir isso que acontece. Né? Agora o governador não está aqui. O cara me tendo que fazer esse corre ali da Assembleia para pensar sobre a coisa. Mas a nível normativo, eu acho que o Brasil tem caminhado para uma alteração desse cenário, e até estava lembrando das aulas da matéria do semestre passado, Marco Alberto, sobre a questão da disfuncionalidade e se ela existe ou não, né? E eu acho que, então, no campo normativo, a gente tem feito alterações estruturais para que as inovações aconteçam. Né? Então, enfim, os próprios pedidos tem a deficiência, né, do constitucional do nosso território. Mas aí você tem colegas PPPs, você tem vários arranjos que foram vindo, que estruturam, tem a questão da lei. A lei, eu não acho que ela foi feita tanto por gestor de alto nível, gestor federal, estadual, acho que ela foi feita mesmo para dar uma amenizada no gestor de baixo, assim, né? O cara que já tive casos de história muito aberrantes, assim, nós da União e tudo em cima de um convênio feito com um municípiozinho de 10 mil habitantes, exigindo coisa que não tinha como ser feito, assim, sabe? Porque não tem como você, né, só para exemplificar, assim, nós da União queria que a município tivesse tirado fotos dos banheiros químicos que eles tinham contratado através de um convênio que o show já tinha sido feito. Se acabou, meu amigo. O banheiro que ele fez foi instalado, foi embora, não. Assim, acabou, e aí, não foi ativado, o cara teve que devolver 75 mil. O convênio da União, ele era um prefeito do município que ganhava, eu acho que ele ganhava 5 mil reais. Tá ligado? Não tinha como ele pagar. Então, acho que tem esse nível de operações, mas eu acho que a nível, né, quando a gente está trazendo estruturas mais tecnicamente subsidiárias, o Brasil tem sim colocado, né, as fronteiras para fora, assim, você tem, né, mais no grupo federal, você tem BNDES que consegue fazer parcerias parcerias de negócio com atores privados que, né, é uma atividade de família, mas começo de financiamento, mas eu acho que vale a pena para pensar em inovação, assim. Não acho que seja uma. Acho que tem. Por isso que eu acho difícil estar nessa discussão sem dimensionar qual a administração pública a gente está falando. Sabe? Assim, uma coisa é você. Em outro comentário, né? Só em outro comentário que eu feito, eu digo assim: não. O servidor público operacional, ele quer fazer inovação, assim, e é bem intencionado. Eu acho que todos eles são bem intencionados, mas inovação é sempre médio para altos escalão da administração. Assim, ser enfermeira do curso de saúde, não tem muita inovação para alcançar. Assim, o fiscal de posturas não tem muito que inovar. É mais nesse nível de políticas públicas de propósito, etc. E, não sei, o meu entendimento, acho que, pelo menos, dos projetos que eu acompanho, assim, mais do parceiro do privado, eu acho que a gente tem avançado muito. Assim, né? O que tem tido agora é uma reflexão sobre o grau de legitimidade dos objetos das inovações mesmo. Né? Tipo, PPP superexige, pode ou não pode. Né? Tipo assim, é uma questão mais do objeto da inovação e não se vai ser um procedimento diferente, se, né, eu acho que essa questão de procedimento diferente
da história meio que já passou por cima. Assim. Já vai passando isso. Assim. A gente está mais numa questão, eu acho que de cultura e o seu mesmo. Acho que mais uma questão material. Posso ir para o lugar que eu trabalhei, então eu não sou arquivista estatal, mas foi bom ouvir as perspectivas. Acho que o texto está como leitura complementar do Augusto e da Maria Loureiro. Ele trabalha muito que fica esse texto que vocês trazem do serviço público da sob suspeição de uma lógica de uma memória do próprio patrimônio brasileiro. Então, acho que também essa coisa de controle que vai fazendo o próprio agente, o próprio lugar, ele está encorajado, ele também um passado histórico, que é o livro que colocou. E um outro ponto que é muito interessante, eu acho que tem vários momentos que ao coisas que vai no profissional fazer, ele fala justamente sobre a questão da legitimidade democrática para a tomada de decisão. E aí ele coloca o político, o burocrata, e vai ser que o poder político, ele é o que você trouxe, ele está numa outra dinâmica de tomada de decisão. Então, o governador tem contas, no Rio de Janeiro, ele pegou, eu moro, né? O dinheiro da presidência, como vai ser colocado. Então, assim, porque tem outras coisas que estão colocadas, né? E aí eu acho que, enfim, tudo isso que poder como você está posicionado. Então, acho que tem debates que ele vai trazer com que o governo foi, tanto a FHC, Lula e Dilma, foram usando formas de lidar com essa burocracia, porque também vira uma moeda de troca, hoje dentro da dimensão política, né? Então você não vai ter, para você fazer uma coalizão, você precisa colocar os cargos de disponibilidade, então tem uma questão política e burocracia legislativa democrática. Eu acho que já houve um pouco com essas tensões e também a partir do nível de poder o governador, o presidente, está num outro lugar, uma cidade pequena do interior do estado. E aí, mais ou menos isso que eu queria trazer, mas eu acho que tem já que como a gente lida com isso. Vai inovar, mas e aí? Tem muitas histórias de nessa inovação, né, nessa atuação do próprio estado, teve, claro, uma experiência grande. Por favor. Só um disclaimer sobre isso. Eu fui uma série de restrições a essas situações para não escrever, etc. Eu esqueci a situação, uma pessoa discriminada da mesma forma, em contexto semelhante. Eu queria desconectar a mesma forma. Para eles levassem lá, o crime seria mais único, a nossa prevaricação mais única. A gente tem qualidade, mas eles que levar a prevaricação, na verdade, era para fazer uma determinada abolição de crimes, uma determinada anistia via legislativa, basicamente. Então, assim, eu acho que o escandalismo bem mencionado, as intenções que foram escritas ali, pela o pessoal daqui e o próprio ministro Anastasia, né, tem muitas coisas interessantes, bacanas, mas assim, existe uma questão sobre responsabilização que para usar uma metáfora do direito penal que eu não gosto muito, mas é uma metáfora interessante, há uma dinâmica de responsabilização de duas ou mais velocidades. E no sentido inverso seria o adequado. A responsabilização, que eles chamam aqui, os executores,
a discussão disso depois é muito mais fácil e imediata do que daqueles que elaboram as leis. Isso é um problema. Então, assim, para usar uma lei que dizia para grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, os gestores, eles têm responsabilidade. Olha, que tipo de responsabilidade eles podem discutir. Se é uma responsabilidade penal maior, menor, se é uma responsabilidade política maior, menor, tipo de responsabilidade política, podemos discutir, mas que a responsabilidade tem, né? Deve ter. Isso é um tema. E nos últimos anos, nós temos caminhado por uma política de gestão de instituição de clínica. A gente tem caminhado pela parte da gestão. Temos caminhado para algumas simplificações mais interessantes, mas na parte de execução, realmente, não importa. Na parte de execução, que é mais de mim que está falando, tem muito que se não tem espaço para inovação de procedimento, não é um impacto, não é o que tem para isso. A gente está falando de impactos realmente efetivos, a nível de fazer a bomba atômica. Né? O Estado fez a bomba atômica, mas não é basicamente questão disso. O Estado fez a bomba atômica. Não foi esse que eu falei. Se reuniu o pessoal, o Estado fez. É esse tipo de raciocínio que eles estão fazendo. Me parece que diálogo que faz com o nosso sistema de formulação, um diálogo é diferente. Essa limite, essa situação existe, se essa situação, por exemplo, só sei de 20 anos, são 10 mais uma coisa, 10, 5, nenhum, mas uma coisa política é o problema. Nós não temos. Não funciona, não funciona, e não funciona, mas a política funciona muito bem, a gente se pressiona nos casos dos gestores. E a gente se pressiona os defeitos do sistema, que são assim, pega um administrador que está fazendo, está sentando, inclusive, um veículo lá do desceu para descer um outro capítulo, que talvez volte o Brasil que seja na maior rede de acumulação de poderes para uma rede, um caminho alucinado em direção à concentração de poder. As pessoas da presidência não têm mais são mas a gente se verifica muito isso nesse sentido, mas assim, mas faz essas situações grandes, ativas, na política estrutural e que poderiam ser muito pedagógicas para depois se falar em teorias de prevenção geral para a supressão, de pedagógica, não acontece. É a exceção da regra. Acontece muito doloroso, mas no final, a restauração é sempre muito desigual. Todo mundo concorda com tudo que foi dito, ninguém vai. Não digo só da fala dele, assim, ninguém tem contra-exemplos, reforços. Bom, enquanto vocês pensam, eu lembrei de uma coisa importante. Antes de entrar no tema, também anotei várias coisas para comentar. Lembrei dessa coisa importante até pelo seguinte, teve uma aluna que passou e-mail hoje, se ela podia começar a vir no curso. Aí eu fiquei com aquela dúvida do que responder, né? Eu falei, bom, acho que já foi um terço do curso ou mais, né? Se a gente tem 14 aulas, hoje é a quinta. Não sei se ela viria hoje, se ela passou e-mail hoje. Aí eu fiquei naquela, acho que não é justo com quem está aqui desde o começo, frequentando o curso, que a gente já está no certo adiantamento do debate, né? Ela entrar no meio aqui, né? Eu falei, claro, pode vir assistir às aulas, mas os créditos que todos que estão aqui desde o início participaram, acho que não é muito justo, né? Enfim, eu respondi nessa linha, mas estou falando isso só pelo seguinte, e também os comentários de vocês me fizeram lembrar, e o Davi comentou, na verdade, lembrar que do artigo final, né? Acho que especialmente quem apresentou já começa a ver, e eu tinha sugerido já desde
desde o início do programa, que talvez o texto final pudesse ser do próprio tema que vocês apresentaram no seminário, e tomar o texto como o próprio ponto de partida, né? E aí, então, eu acabei de fazer, enquanto vocês falaram, umas adições aí no programa, nessa parte. Claro, estava escrito, o tema da aula poderá também ser objeto do artigo a ser entregue ao final da disciplina. Aí, na verdade, eu adicionei duas coisas. Queria falar com vocês, combinar com vocês, né? Primeira coisa que eu acho interessante é que no trabalho final vocês tragam um pouco de experiências brasileiras, coisas até que vocês estão comentando aqui, claro, de maneira mais... coisas, claro, com as quais vocês têm acesso muitas vezes na prática, no dia a dia, também com algumas fontes, alguns dados, eventualmente, mas também tentar trazer algo que é o nosso esforço daqui do curso, né? Que é a coisa da alguma experiência comparada, né? Claro que ninguém vai fazer um mapa da administração pública do mundo, por exemplo, quem for escrever sobre isso. Mas, por exemplo, o exemplo do SUS, né? Que é sempre trazido como um modelo não só para a política de saúde, mas como um modelo que poderia ser reproduzido nas outras áreas de políticas públicas que não tem esse nível de organização que tem a política de saúde, né? Como a educação, a segurança pública e tudo mais. Então, eu queria pedir para a gente começar, enfim, para quem estiver já pensando nisso, tentar fazer esse esforço, mesmo que não é uma comparação exaustiva, mas ao falar de um exemplo brasileiro, quer dizer, trazer um exemplo brasileiro também, acho que é legal, que eu trabalho puramente teórico, né? Muitas vezes os textos que a gente está lendo, esse texto tem um aspecto teórico, eles vão falar de uma outra experiência, o Brasil não aparece lá, mas é a ocasião da gente tentar fazer esse esforço mínimo de comparação. Então, é um pedido que eu queria lembrar, que eu adicionei aqui no programa. E a outra coisa que eu adicionei claro, também a menção da colega aí do texto do Abruzzo, que eu tinha, está na bibliografia complementar. E a bibliografia complementar é especialmente para isso. Quem for escrever, se interessou por aquele tema, for fazer um trabalho sobre aquele tema, tem lá alguns pontos de partida que podem ser interessantes. E também queria pedir uma atitude meio autopunitiva minha, que é a seguinte: quem já quiser pedir alguma sugestão, quem já tiver mais ou menos pensando em algum tema para o trabalho e tal, ou mesmo para pesquisa, para projeto, para tese, de coisas que a gente discutiu aqui no curso, pode escrever já. E eu vou pensando na bibliografia e vou mandando, né? Eu tinha até pensado em colocar aqui algumas coisas eu posso colocar no Drive, lá que eu abri uma pasta de material complementar. Mas não dá para colocar tudo, né? Eu acho mais fácil também, cada um que já for tendo ideias, a gente não precisa deixar lá para junho. Claro, junho eu separei um momento, espero que a gente tenha, de cada um expor a ideia e ter as sugestões dos outros, e as minhas, tudo. Mas quem quiser já ir adiantando, né? Especialmente quem já apresentou, já começa a ter alguma ideia do que vai escrever, pode mandar e-mail, que eu vou lembrando. E tive essa lembrança também porque vários comentários feitos aqui, por exemplo, que o Pedro lembrou. Quem for escrever direito administrativo teve uma tese muito interessante aí do Marco Alberto, que é um colega aqui, está até prestando concurso para professor de direito administrativo, que é um pouco aí uma sociologia do direito administrativo e essa crítica o que ele chama da semântica da discricionariedade e, para ele dizer, defesa da constitucionalização do direito administrativo e tal. E a abordagem dele foi ver a dogmática, né? Pegar os autores, as correntes e fazer as filiações, as linhagens, as escolas que vão mais para um lado ou para o outro. Também tem a ver com um comentário que ele fez da teoria dos princípios, né? Como esse discurso de direito constitucional, e isso é um ponto que eu queria contar também daqui a pouco, como isso tomou conta, né? Quer dizer, tem toda a discussão sobre constitucionalização do direito civil, do direito privado, isso muito forte no direito administrativo, de modo que quase, se o direito administrativo era o direito forte do direito público, né? Até, sei lá, os anos 80, e vocês também comentaram do contexto da ditadura, da própria legalidade ser uma barreira contra o arbítrio e um pouco representado pela obra do Celso Antônio, vamos usar a legalidade como um limite estrito para
conter a política, a distorção política da administração pública e tal. E com isso, no contexto democrático, muda de figura, mas, ao mesmo tempo, vem essa importação muito grande das teorias de princípio e tal, não só das teorias, né, mas importadas da sua maneira. E aí tem toda a discussão se é a teoria que é efetiva ou não para a administração pública. Eu até tenho um artigo orientando, que a gente escreveu sobre isso. Na verdade, ele fez um trabalho de uma disciplina de administrativa, né, discutindo um pouco, enfim, simplificando muito o nosso argumento, é o seguinte: bom, a teoria do valência ainda pode ter alguma utilidade para a administração pública. Você, na hora de tomar a decisão, justificar a decisão, você avaliar meios alternativos, ver se existem instrumentos mais econômicos, a avaliação da proporcionalidade, né, a adequação, a necessidade dos meios e tudo mais. Agora, uma teoria como a de Duomo, que exige uma justificação moral da melhor decisão, isso é uma teoria muito mais para a jurisdição do que para a administração pública. Mas aí a gente tira o nosso problema. Aí, quando a jurisdição vai controlar a decisão administrativa, ou mesmo o Tribunal de Contas vai controlar a decisão administrativa, que tipo de racionalidade vai usar? A racionalidade da administração pública, que às vezes é muito mais pragmática e voltada para resolver problemas concretos que aparecem, ou a racionalidade da jurisdição, segundo essas teorias, uma teoria do Working, que é o fórum do princípio do interesse público, do bem comum, enfim, né? Então, eu lembrei disso porque, enfim, citei aí o trabalho do Marco Alberto, esse outro artigo. Acho que tem muitas coisas interessantes para a gente relacionar ao direito, que é o esforço que todos estão fazendo aqui, né? E por isso que a gente caiu muito para o lado do controle, mais do que para o lado da administração propriamente dita, enquanto criação de instituições e políticas novas, né? Todo o debate que foi como isso é desincentivado, punido, penalizado pelo controle. Mas veja o nosso esforço, porque o texto, claro, é um texto de gestão pública, né? Muito mais do que direito administrativo, né? Então tem esse nosso esforço de trazer para o direito, né? E é isso que eu também queria fazer, que eu preparei para falar daqui a pouco, esse esforço de trazer para o direito, percebendo esses dois lados, né? O desenho jurídico da inovação nas instituições, nas políticas públicas, e o lado do controle, que todo mundo enfatizou muito bem aqui, né? E esse esforço também está em várias leituras que a gente vai, claro, e com essa minha preocupação de dar uma ordem ao curso, esse esforço de trazer para o direito, eu acho muito importante, porque a gente está aqui, acho que todo mundo tem 100% de informação jurídica, né? E os textos e a disciplina tem essa dificuldade de trazer textos de economistas, de cientistas políticos, de administradores públicos, enfim, né? E a gente fazer esse esforço de trazer para o direito. Então, tem muitos esforços de conjunto, né? Traduzir essas outras áreas em direito, pegar exemplos brasileiros e comparar com a experiência internacional, enfim, são essas coisas que eu acho que surgiram aqui no debate também, e que é um esforço que justifica o curso, que eu queria que também vocês trouxessem aí no trabalho final, que eu acho que é isso, né? Nada mais é, o bom trabalho final é que vocês vão poder fazer um certo balanço pessoal do curso, na intersecção que tem com o seu interesse, com a sua formação, com a sua pesquisa, né? Eu acho que é o melhor que a gente poderia ter, é isso, né? Enfim, e todo esse contexto me fez lembrar que alguém já pode estar pensando, embora a gente tenha prática no trabalho final. Dito isso, mais alguma reclamação ou defesa do controle do Tribunal de Contas, do Judiciário, ou da administração, o que é que seja? Por favor, Caio, representante de um Estado inovador da sua gestão pública. Vai dar um exemplo, né, de inovação no Brasil. Pensei aqui em 3 exemplos do Roda, a nível municipal, a nível estadual e a nível Brasil. Eu acho que essa discussão de inovação institucional, inovação tecnológica, Estado, empreendedor, às vezes, principalmente na faculdade de Direito, eu tive um olhar, né, muito preocupado com qualidade,
sobre inovação, coisa. Eu acho que esse tempo da inovação, ele é mais, uma coisa mais espontânea, que surge de vários lados, não é só o lado dele, central, executivo. Então, eu acho que quando a gente discute esse tema, tem que buscar essas experiências de memória, experiências de coragem, e a inovação tem muito a ver com isso, né? Experimentarismo, teste, pegar uma experiência do Cacaué, carga isso. Então, eu queria citar 3 exemplos aqui. Primeiro, a nível municipal, em Foz do Iguaçu, lá existe um bairro, no Vilará, que é de um smart bairro. É um bairro que ele é usado pela prefeitura para testar várias soluções de administração pública usando startups, né, que se voluntariam, participam ali do lado. E eles testam várias coisas, tipo, por exemplo, estações de hidratação com água quente, e hipóteses inteligentes que oferecem internet, Wi-Fi, carregamento celular, equipamento facilita corretório, segundo a população, geralmente conectado local, equipamentos de medição e monitoramento de residências de locais, tem ponto de ônibus inteligente, várias coisas que são testadas ali no bairro, por startups, e assim, aquilo se torna um laboratório, né, de soluções, serviços públicos. E eu acho assim, essa ideia de experimentação fundamental, de soluções novas e tal. E nesse meio, por exemplo, uma startup de uma solução interessante, excelente, né, cidade, bairro, ela poderia, depois receber um investimento do município, do Estado, de escalar, né, para outros locais, depois para o Brasil. E o segundo exemplo, aí eu vou estar, como você citou, o Espírito Santo, ele tem um fundo soberano, então, primeiro, o soberano, obviamente, dito do Brasil, foi criado em 2019, e é alimentado com recursos dos royalties do petróleo, e é voltado exatamente para o objetivo que se tem a ver com minimizar os rivais de petróleo, ou seja, investe em sustentabilidade, startups voltadas para esse lado, está investindo em algumas startups foram bem sucedidas, estão sendo. E aí, aproveitando o exemplo da colega do Paulo do Rio, né, que é um ambiente mais caótico, dominado pelo patrimonialismo, pela improbidade, corrupção. No meu estado, o oposto disso, nos últimos 20 e tantos anos aí, tem vivido um ambiente de muita estabilidade fiscal, o Estado com a melhor saúde fiscal, todos eu acho. Inclusive, ele passa todas as dúvidas que ele tem hoje, ainda superaria a taxa, o caso parece muito. Então, eu acho que esse lado do Estado, entender o do Estado, investidor, ele demanda que você tenha um Estado organizado, né, com a casa com nada. É difícil você encontrar isso, ou outro exemplo aí, que realmente tem um dispositivo grande. Talvez esse exemplo muito tradicional, esse curso verão, é mais uma referência. E agora, a nível Brasil, assim, acho que das maiores inovações institucionais tecnológicas todos os tempos no Brasil, o PIX, né? Foi desenvolvido pelo Banco Central. E o Banco Central é um banco que tem uma agenda de inovação muito forte.
PIX é a grande inovação, e tem várias outras. E eu acho que esse olhar do Estado regulador é porque o Estado empreendedor não é só o Estado investidor, o Estado regulador também, na medida em que a função das entidades reguladoras induzir o comportamento dos direitos econômicos. Então, ele pode induzir esse comportamento de forma a funcionar, incentivar a inovação. Quando o pessoal fala como o Estado chinês organiza direciona os agentes econômicos com as inovações que estão no planejamento estatal. Eu acho que o Banco Central faz muito isso. Ele cria ambientes, né, laboratórios, fóruns de discussão, muitos eventos sobre inovação, e acaba estimulando isso. Ele não necessariamente está botando dinheiro nessas inovações. Então, para amarrar esses três exemplos, eu acho que a chave todas essas dimensões, local, regional, federal, nacional, existem muitas interações entre esses atores públicos para fomentar isso, porque a inovação, às vezes, surge com um site, um app, um regulador, direção e tal, tem nosso profissional aqui de lá. Então, acho que a gente tem que esse olhar muito de trocas, de interação nas instâncias. Até eu estou saindo um pouco do olhar de jurista nacional, assim. Mas é isso, só para trazer esses exemplos do Brasil, mostrar que, a partir do olhar local, regional, tem muita coisa acontecendo. Brasil, dentro do Brasil. A gente tem que olhar para os Brasis, estão dando certo, estão dando seguimento para aplicar isso para os locais. Alguém tinha sugerido, eu até perdi, eu tinha deixado um livro, eu não lembro se era sobre só política de educação ou se era políticas públicas em geral, um livro sobre as experiências que estavam dando certo. Como é que chamava? Fora da. Eu lá então, eu tinha anotado, mas aí o computador desligou e eu não perdi. fora da curva, porque algumas reformas educacionais do Brasil são mais efetivas do que outras. E o que isso significa para Ótimo, achei aqui. Não, Maria Clara, por favor. Porque eu acho que a tratamento está feito, mas na prática, isso precisa uma forma. Então, é bem possível. Boa parte das empresas não são contratadas nessa lei. Muito interesse nessas práticas administrativas, precisadas de contratação de solução inovadora, né? Para quem fala 3-2, então, vamos pensar sobre isso. E mais recente, eu estava acompanhando uma pessoa dessa do nosso time, estava vendo como legal se adaptar, ver como a da inovação funcional vestibular. Esse tipo de contratação, você pode aumentar um problema, porque as pessoas querem soluções para o problema, isso pode ser testado, e um pouco mais e lá, identificar na área da saúde, também é possível dar mais de medicina para poder marcar esse então, uma solução inovadora para resolver esse problema. Então, só o exemplo prático que está mostrando que existe realmente. Por favor, Caio. Eu não tinha visto. Eu. Não, sou boa. Depois vai. Perfeito.
as startups é fundamental nessa conversa. Né, que vai startups, segmento, sim, eu sempre volto a doar fora. Vocês não conhecem, mas é regime regulatório. Qual que é a caricatura? Eles têm a regulação, a burocracia, a intervenção do Estado, unilateral, no setor, né, para criar regras ali, por empreendedor para criar crise, tal. Percebemos não para passar, né, parte das startups traz, um regime regulatório experimental, onde o regulador permite que startups testem soluções, produtos inovadores, que normalmente elas não testariam justamente por causa da regulação existente. Falar, não, eu tive uma ideia genial, isso é inovadora, mas a regulação é muito complicada, eu acho que não vai encaixar e tal. Sem imposto regulatório, você se candidato, coloca lá quais os inteiros, o regulador vai analisar aquilo, pode autorizar você testar sua inovação, mesmo que ela não seja simplesmente compatível com a regulação. Ele fica, assim, a partir daí se cria uma sala, um laboratório, onde o regulador regula conversando diariamente, compartilhando experiência, conhecimento. Enfim, no dia o regulador pode acabar até adaptando a população para que novas soluções daquele modelo venham a existir. E o marco legal das startups, ele organizou todos que são agências regulatórias a nível nacional, instituíam sendo impostos regulatórios. Então, é algo que deveria ser estimulado. O Banco Central já fez alguns rodados de impostos regulatórios, várias startups, estados, vários CGNs, todos os períodos. E o exemplo que eu vi de Foz do Iguaçu, o bairro, ele é baseado numa lei municipal, é por isso, tem que você faz um sandbox num bairro específico. E aí você inclui ali, está sendo investigado, precisa da lei, sabe, por uma regulação. Coisas se espalhar sandbox, e aí o Brasil todo, vários bairros, possível, várias dimensões. Eu acho que é uma coisa legal, assim, pensar fora da caixa. Mas é isso, tem fundamento, legal. Eu lembrei já que está todo mundo falando do seu estado. Não, tem duas não, várias coisas interessantes, né? Não, eu ia juntando duas coisas, né? Porque, na verdade, eu também sou funcionário da administração pública, né? Eu lembrei de algumas, por exemplo, se a gente pensar na USP, né? A USP gera muita inovação, mas é absurdo o tanto que essa inovação gerada na pesquisa não chega a uma função produtiva, não ganha escala produtiva, ou não ganha, não retorna para a própria USP. É dissipada entre pessoas que se valem daquilo, mas aquilo não retorna de maneira nenhuma para financiar, para retroalimentar a própria pesquisa, né? E vários exemplos disso, né? Por exemplo, na minha cidade, né? Tem uma USP em São